Quantos aqui gosta de esporte? Qualquer tipo de esporte. Quem aqui acredita que você é um atleta? Mas pastora, eu não ando nem dentro da minha casa. Mas a palavra diz que nós somos atleta. Que eu queria ler, eu achei algo bem interessante quando eu estava. Eu queria compartilhar aqui, só para quebrar o gelo. Deixa eu encontrar aqui. 1 Coríntios 9, 24. Pode ir abrindo aí, deixa aberto. Eu achei algo assim, ó. Se a gente fosse comparar Jesus e seus discípulos como um time de futebol, aí seria mais ou menos assim, ó. Tiago e João, eles iam ser os laterais esquerda e direita. Quem aqui joga futebol? Cadê João? Tem jogo, né, dos homens da Betel na terça-feira, viu? Aí, vamos supor que Tiago e João eram os laterais esquerda e direita. Mas eles queriam ganhar destaque de seus amigos. Então, o que eles faziam? Eles não passavam a bola. Tomé era o meio campo. Mas ele era tão descrente que ele não acreditava que ia vencer, fazendo o jogo ficar lento. Perdi aqui. Pedro era zagueiro. Mas aí ele comete falta, negou e foi expulso. Judas era atacante, mas aí ele traiu o time e fez um gol contra. Por fim, Jesus, ele era goleiro, ele era o capitão e ele era o técnico. Ele teve que sair do gol, pegar a bola e marcar o gol para defender o seu time, o gol da vitória. Amém? Só para quebrar o gelo, mas é algo nesse sentido a palavra dessa noite. Que aqui em Coríntios 9, a partir do versículo 24 até o 26, Paulo diz assim. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Amém? Tem outra versão que fala bem assim, ó. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganhará o prêmio. Portanto, corra de tal maneira que ganhe o prêmio. 25. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Essa é a tradução da linguagem de hoje. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está num ambiente esportivo, lá em Corinto. E aí ele resolve fazer essa comparação da vida cristã com a vida de um atleta. E aí, esse comparativo eu achei muito interessante. Inclusive, a primeira vez que eu ministrei uma palavra foi acerca disso aqui. E aí, eu quero trazer para nossas vidas, né? Para nossas vidas, esse exemplo de como nós devemos sermos na nossa vida cristã. Alguma coisa fala. Para que nós possamos de fato receber esse prêmio. E o que aqui esse versículo aqui de fato está falando? Né? No 24 diz assim, ó. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está falando de esforço. Aqui Paulo está falando que todo atleta,
ele tem que se esforçar, ele tem que treinar, ele tem que conseguir o máximo da sua capacidade. Ele não pode ter preguiça. Ele tem que estar em forma para ele vencer. Ele precisa ter vontade. Ele precisa se esforçar o máximo possível para que ele tenha um bom desempenho. Então, aqui ele está trazendo assim, nós estamos numa corrida. A nossa corrida não é por uma coroa, não é por uma medalha, não é por um troféu, como os atletas, né? A nossa corrida é por um prêmio ainda maior, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. E aqui ele está falando assim, que nós devemos nos esforçar nessa caminhada. Assim como um atleta se esforça ao máximo, nós devemos nos esforçar ao máximo em servir ao Senhor. Em Josué 1:9, se você quiser abrir, ele fala que Deus diz para ele, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor, estou contigo. Você não está só, você não andará sozinho. Então, esforça-te. E quando Deus fala para Josué assim, essa expressão esforça-te, ele está querendo dizer no sentido assim, esforça-te para reivindicar as promessas que tenho acerca da sua vida. Esforça-te para me obedecer. Esforça-te para superar as dificuldades que você irá enfrentar. Esforça-te para que pessoas que se levantarem contra você, você não venha desanimar, que você não venha desistir. Esforça-te para que você não venha decidir por caminhos mais fáceis que possa te levar à corrupção daquilo que é santo. Esforça-te. Então, assim como um atleta deve se esforçar para ganhar um prêmio, a palavra diz que nós também devemos nos esforçar. E por vezes na vida nós enfrentamos dias difíceis, nós enfrentamos medos, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos o medo de fracassar, a falta de objetivo. Nós enfrentamos muitas coisas que às vezes faz com que a gente não tenha esse bom ânimo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos esforçar e ter esse bom ânimo. Aleluia. E se nós amamos a Deus, nós não devemos ter dificuldade em servir a Ele. Nós não devemos achar difícil fazer a obra dele. Nós devemos crer que o Senhor a qual nós servimos, Ele é fiel para cumprir em nós tudo aquilo que Ele nos prometeu. E nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E o significado de esforça-te é, seja forte, aguente firme, não desista, persista. E viva para ganhar, e não somente para sobreviver. E eu acabei de finalizar um livro que ele chama O Próximo Nível. E ele fala assim que existe uma diferença entre você ganhar para vencer, jogar para ganhar ou jogar para não perder. Existe uma grande diferença, eu vou falar isso mais à frente. E quando a gente fala sobre esforço, a gente lembra que nós devemos dar o nosso melhor para Deus. Nós devemos nos esforçar para a gente dar o nosso melhor para Deus. E essa parte de esforço falou muito comigo, porque é um grande esforço eu estar aqui pregando. Vocês não têm noção do esforço que é. E eu falo, é só por misericórdia, Jesus, que eu estou aqui. Eu faço qualquer outra coisa sem grande esforço, mas aqui é tremendo. E outro versículo lá no versículo 25 fala assim, que todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. E quer dizer isso? Disciplina. Então um atleta, ele tem que ter disciplina para ele vencer, para ele alcançar, para ele ter a vitória na sua vida. E aqui fala que o atleta, para ele, essa disciplina faz com que ele conheça a sua capacidade, aumente os seus limites, melhore o seu desempenho para vencer. Ele deve cuidar do seu corpo, da sua saúde, do seu psicológico, da sua alimentação. E assim também em nossa vida cristã nós precisamos ter disciplina.
ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com o corpo de Cristo, uma vida de perdão, né? Oração é abrir o seu coração, é se rasgar, é se despir diante de Deus. Porque, irmãos, você pode enganar qualquer pessoa, mas a Deus você nunca vai enganar. Ele conhece o mais profundo do seu coração. E Ele te dá a oportunidade todos os dias de você se rasgar e falar: Senhor, olha a podridão que existe dentro de mim. Olha quem eu verdadeiramente sou. E tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia de mim. A oração, irmãos, quanto mais oração, mais poder nós temos. Quanto pouca oração, pouco poder. E nós devemos estar orando sem cessar, a todo tempo. Como isso, pastor? Aqui, ó. Para tomar as decisões certas. Nós devemos consultar a Deus. O mais simples, as coisas mais óbvias. Mas se tudo você pedir direção para Deus do que deve ou não ser feito, de como deve ou não fazer, Ele vai te instruir. E tudo vai bem para isso quando você busca isso em Deus. Investir tempo a sós com a palavra de Deus. Amados, para você ser um bom jogador, você precisa conhecer a regra do time. Você precisa conhecer a regra do jogo. E para a gente conhecer a regra, para a gente conhecer o que nós precisamos fazer ou não fazer, está aqui. E a gente precisa desse tempo com a palavra de Deus. E essa palavra, ela nos diz que o povo padece por falta de conhecimento. E aqui está todas as instruções que nós precisamos. Quando você já imaginou falar sobre esporte na Bíblia? Está aqui, falando sobre atleta, sobre corrida. Então tem tudo o que você precisa. Está aqui, é o seu manual de vida. Mas muitas vezes nós perecemos por não ler, por não conhecer, por não buscar. O jejum ele evidencia em nós o que mais importa em nossas vidas. O jejum faz com que a gente crucifique o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades. Faz com que a gente intensifique a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Faz com que a gente morra para nosso próprio eu, para nossa própria vontade, falando: Senhor, eu deixo de fazer tudo por querer mais de Ti, por querer mais da Tua presença. Tenha misericórdia da minha vida e fala comigo, e você terá experiências maravilhosas com Deus através de uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Se você ainda não experimentou o sobrenatural de Deus, se você ainda não teve experiências sobrenaturais com Deus, faça isso. Você vai experimentar algo tremendo da parte de Deus. Amém? Amém. E o perdão, a palavra diz: assim como o Senhor nos perdoa, nós também devemos perdoar. Nós, como pessoas cristãs, nós não temos o direito de vivermos ofendidos, magoados, chateados. Nós não temos essa opção. Se nós queremos que Deus ouça a nossa oração, se nós queremos que Deus faça um milagre em nossas vidas, nós não temos esse direito. Porque a falta de perdão, ela adoece a nossa alma, ela adoece o nosso corpo, ela adoece o nosso espírito. Né? E a palavra de Deus diz que nós devemos manter íntegro o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Assim como um atleta precisa cuidar disso, nós também precisamos zelar. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos estar íntegros e irrepreensíveis até a vida do nosso Senhor Jesus. E o que eu aprendo mais com essa palavra é que, assim, não é porque você aceitou um dia Jesus e você senta todo o culto nessa cadeira, você está apto. Você pode até já estar tendo a salvação, mas só que não é simplesmente isso que Deus quer de nós. Se fosse isso, a partir do momento que nós aceitássemos Jesus, nós já ia para o céu, nós já ia para a glória. Qual que era o porquê do motivo de continuarmos aqui, se já aceitamos Jesus, se já temos a salvação? Deus tem algo mais para nossas vidas. A palavra diz que nós estamos numa corrida. Nós estamos numa batalha, nós estamos em uma guerra, nós estamos, percorrendo um percurso e nós precisamos vencer, nós precisamos continuar.
Você tem treinado sua vida espiritual com disciplina? Você tem exercido essa disciplina espiritual para preparar, para vencer? E lá no versículo 26, diz também assim: assim corro também eu, com meta, assim luto. Então o versículo 26 fala sobre meta. Um atleta, ele precisa de meta. Se ele não tem meta, ele não vai chegar em lugar nenhum. E nós também precisamos ter metas. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. A motivação do atleta é vencer, é alcançar novas modalidades, é ter premiações. E lutar sem metas é como se nós estivéssemos dando golpes no ar e não estivesse alcançando algo. Nós cristãos precisamos ter metas pelo qual lutamos, mantendo sempre a constância e a perseverança. A palavra diz que nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos permanecer firmes no caminho do bem e não da maldade. A nossa salvação deve ser nossa primeira e mais importante meta, mas não é a única. Nós podemos ter muito mais de Deus. Nós podemos ter crescimentos espirituais. Nós podemos alcançar dons maravilhosos de Deus e fazer fluir esse dom através da igreja e alcançar muitas vidas para Deus. Nós podemos alcançar mais intimidade com o Espírito Santo e fluir maravilhosamente na presença de Deus. Nós podemos ter a transformação completa de um caráter transformado, um caráter a qual anda nos passos de Jesus em retidão com a palavra. Nós podemos almejar também ter a santificação, viver uma vida livre de pecado, de vergonha. Nós podemos também almejar a libertação, rompendo com todas as cadeias e maldições que muitas vezes nos atrapalham de alcançar aquilo que de fato Deus tem para nossas vidas. Nós podemos vivenciar curas e milagres, tendo fé e vivendo o impossível, o sobrenatural da parte de Deus. Tudo isso são metas, que podem ser metas espirituais para nossas vidas. Então, meus irmãos, eu quero te perguntar, qual é a sua meta espiritual? Qual tem sido a sua meta espiritual? Qual tem sido? O que você deseja alcançar diante de Deus? Porque no momento que você aceitou Jesus, a sua salvação, você alcançou ali naquele momento. Mas é só isso que você quer vivenciar? É só isso? E aí você vai somente manter uma vida para não perder isso? Ou você quer alcançar ainda mais da parte de Deus para a sua vida? Deus quer nos dar uma vida de vitória. Nós precisamos deixar todo o pensamento de derrota. Nós precisamos prosseguir para um alvo, a fim de ganhar o prêmio na parte de Deus. Muitos não conseguem romper com dores, com erros do passado. E isso fica te acusando ainda, fazendo com que você impeça de seguir à frente, de viver o melhor de Deus na sua frente, a sua vida. Corra para ganhar. Viva rompendo em fé. Existem dois tipos de atletas, né? Como eu disse, o que joga para ganhar e o que joga para não perder. O que joga para ganhar, deixa eu ver qual que eu vou falar primeiro. Aquele que entra em campo com garra e coragem, querendo jogar para ganhar, não deixa se intimidar pelas circunstâncias e pelos seus adversários. Se esforça ao máximo para fazer o seu melhor. Aquele que joga para não perder, ele busca somente cumprir com as suas obrigações. Se der um empate para ele, tá bom. Qual time te inspira? Aquele que entra em campo querendo ganhar com todo vigor, não importa quem é o adversário dele, mas ele vai fazer de tudo para ganhar aquele jogo. Ou aquele que já entra derrotado, já fala,
Vou aqui só para cumprir tabela já, para não perder de WO, sei lá que fala. Na minha época era. Qual é o time que inspira? Com certeza é o time que quer jogar para ganhar. Não é verdade? Então existe essa grande diferença de jogar para ganharmos e jogarmos para não perdermos. E trazendo para o contexto da nossa vida com Deus, quando nós temos essa postura de jogarmos para não perder, nós vivemos assim. Na verdade, nós não vivemos, nós sobrevivemos. Nós aceitamos Jesus e nós mantemos a nossa salvação. Nós nos acomodamos em nós mesmos. Nós não inspiramos ninguém, nós não causamos transformação ao nosso redor. Nós vivemos uma vida com medo de arriscar, com medo de viver o sobrenatural, com medo, porque eu tenho tal limitação, porque eu não posso isso, porque aquilo, não, vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou só escutar a palavra e amém, glória a Deus. E quando nós jogamos para ganhar, no dia que nós dizemos sim para Jesus, não é o ponto final, é só a linha de chegada, é a largada. E aí nós vivemos para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, onde nós estamos, há uma luz especial em nós queremos falar a palavra de Deus, nós queremos levar o amor de Deus, nós queremos fluir, nós temos alegria, nós temos positividade, nós temos fé, nós temos amor, nós temos vigor, nós temos ânimo. E nós conseguimos incentivar e mudar todos à nossa volta. Porque nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele vai muito além de querer somente a nossa salvação. E Ele tem um propósito através das nossas vidas, Ele tem um propósito através das suas vidas. E Ele quer cumprir com esse plano, Ele quer cumprir com esse propósito. O amor de Deus é tão grande, que mesmo nós não merecendo nada, ainda assim Ele quer compartilhar da glória dEle com a gente. Porque Ele não precisava de mim estar vindo aqui falar a palavra dEle. Ele não precisava de você estar vindo aqui cantar um louvor para Ele. Ele não precisava de você falar do amor dEle para outra pessoa. Mas o amor dEle é tão grande que Ele quer compartilhar isso com a gente. Ele quer nos dar essa oportunidade de sermos um instrumento de levar a palavra dEle, de levar o amor dEle, de fluir na presença dEle. Muitas vezes eu oro assim e falo, Senhor, me usa, Deus, porque o Senhor usou até os animais, o Senhor usou até uma árvore, então que o Senhor possa me usar também, de alguma maneira. Porque eu de mim mesmo eu não posso oferecer nada. Mas é só o Senhor. E eu estou aqui, eu estou disposta a fazer o que o Senhor me enviou a fazer. Mesmo não sendo fácil, mesmo eu tendo dificuldade, mas eu estou aqui e o Senhor vai nos aprimorando. E Deus vai nos capacitando. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, é o sim. O que Deus quer de nós é só a nossa fé em crer que Ele fará algo. E a partir disso Ele vai fazer. A partir de um posicionamento seu de querer, Ele vai fazer. E um atleta, ele se esforça, ele se dedica uma vida toda para o grande dia da final, da sua competição. Assim também nós devemos nos dedicar todos os dias da nossa vida para o grande dia. Afinal, nós não sabemos que dia é. Então todos os dias exige de nós uma grande dedicação. Todos os dias devemos estar preparados para uma batalha. Devemos nos esforçar, nos motivar, nos dar metas. Devemos estar prontos, porque não sabemos qual será o término, qual será a data, qual será o momento. E interessante, um corredor, o mais veloz, o Usain Bolt, ele ganhou 8 medalhas de ouro em 3 Olimpíadas. No total ele correu menos de 2 minutos. E ele ganhou o seu alvo, 32,5 milhões de dólares.
Mas para ele correr esses 2 minutos, ele treinou por 20 anos. Esse corredor hoje ele é em destaque, o melhor do mundo. Mas para ele ter esse destaque, ele teve que treinar por 20 anos por uma corrida de 2 minutos. E algo interessante que é assim, nós devemos estar preparados a todo tempo e a todo momento. Porque nós não sabemos qual será a nossa oportunidade diante de Deus. E se nós deixarmos passar esses 2 minutos? Nós devemos estar buscando, nos esforçando. Nós estamos numa corrida a fim de ganhar um prêmio. E um prêmio maior, que é a nossa vida eterna. E isso nos exige uma dedicação para a vida toda. Então, se hoje eu tenho 34 anos, tem 34 anos que eu estou me dedicando ao Senhor. E se amanhã eu deixar de me dedicar 1 ano, não vai valer de nada esses 34 anos que eu me dediquei ao Senhor. Quantos conhecemos que já estiveram aqui ou já estiveram em outros lugares e já estiveram pregando a palavra, vivendo a palavra e de repente não estão mais? Esse mês ainda, né? A Priscila me contou de uma menina que cresceu na presença de Deus, vivia no altar e desviou. E não teve tempo mais de consertar. Ela faleceu. E ela não estava na presença de Deus. E foi algo fulminante. Não teve tempo nem de falar assim, não, mas ela, em algum momento, Deus deve ter dado para ela pedir perdão. Ela estava em total desacordo com aquilo que ela deveria viver. E ela simplesmente foi embora. Triste, né? Talvez ela viveu 25 anos da vida dela servindo. Correu a corrida de uma vida eterna, porém no final ela não alcançou o prêmio. Então essa corrida a qual nós corremos, nós devemos mantê-la em constância. Nós devemos manter e nos esforçar para que a gente possa conquistar esse prêmio eterno da nossa salvação. Amém? E que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos ser bons atletas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas por não estarmos sendo bons atletas para o nosso físico. Por às vezes não cuidar bem daquilo que Deus nos deu, né? De não fazer uma caminhada, de ter uma boa alimentação. Mas que ainda assim nós possamos nos despertar para cuidar de fato. Não somente do nosso espírito, mas dos 3, que somos nós, corpo, alma e espírito. E aí, a conclusão dessa palavra é: se esforce, tenha bom ânimo, não tenha medo, tenha disciplina, ore mais, leia mais a Bíblia, jejue, tenha metas. Busque um crescimento espiritual, uma transformação de caráter, uma santificação, uma libertação. Busque da parte de Deus dons. Busque curas e milagres. Busque algo que você queira alcançar e almeja alcançar de Deus para a sua vida. Porque eu creio que cada um de nós temos um propósito. E você nasceu com algo que ninguém mais pode ter. E você é uma pessoa singular diante de Deus. Então busque diante de Deus saber qual é e o que é que Deus tem para você. E viva de fato isso. Desfrute daquilo que Deus realmente tem para viver e para fazer através da sua vida. E a palavra de Deus diz que o seu jugo ele é leve, ele é suave. E é mesmo, irmãos. E é maravilhoso desfrutar daquilo que é o sobrenatural de Deus.
E lá no versículo 27, lá de 1 Coríntios, fala assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado ao outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui eu entendo que nós devemos nos manter íntegros. Igual eu disse, muitas vezes nós estamos servindo nessa corrida da vida para a salvação. E há muitos e muitos anos. Mas aí, em um determinado tempo, né, nós não conseguimos manter o nosso corpo, as nossas vontades ali diante de Deus. E aí, através disso, nós venhamos envergonhar, né? Às vezes nós vimos isso, pessoas que outrora era de Deus, outrora pregava, outrora cantava, outrora louvava, outrora era a bênção. E aí, por algum motivo, por alguma situação, não vigiou. E aí já faz com que tudo aquilo que um dia ele fez de bom seja desqualificado perante os olhos de outras pessoas. Porque a conduta de vida não condiz com aquilo que um dia pregou, com aquilo que um dia viveu e hoje não vive mais. Que nós possamos nos manter vivendo, que nós possamos nos manter no propósito, de fato, nos esforçando sempre para agradar a Deus, para nos mantermos nessa corrida, para que a gente possa vencer, porque lá em Apocalipse fala que aos vencedores, né? Aos vencedores. Então, de fato, nós venhamos não mais nos acomodar e nos acovardar, mas que nós, como igreja, possamos nos posicionar com ousadia, com coragem, assim como Josué, ele se posicionou ali. Josué, por que Deus falou essas coisas para ele? Porque ele, com certeza, ele temeu em algum momento. Com certeza ele sentiu-se desanimado. Mas assim como Deus, ele diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Assim também Deus nos diz isso nessa noite, que nós possamos nos esforçar, ter bom ânimo, por mais difícil que sejam as suas renúncias, por mais difícil que seja a sua caminhada, por mais difícil que seja você perseverar em constância nessa caminhada, tenha bom ânimo, vai valer a pena. Aleluia. Amém? Amém. E eu te convido a se colocar de pé. E eu te convido a nesse momento a fechar os teus olhos e fazer uma oração sincera diante de Deus, olhando para dentro de você e tentando se perguntar a você mesmo se tem se esforçado de fato para servir com o seu melhor o Senhor. Você tem de fato se esforçado para ser alguém que inspira outras pessoas? Você tem de fato se esforçado para ser disciplinado espiritualmente e se preparar para vitórias que Deus com certeza te dará? Você tem de fato se esforçado, sabendo qual é a sua meta, aquilo que você necessita, aquilo que você almeja diante de Deus? Que você possa abrir o seu coração e rasgar-se diante de Deus. Que você possa, por amor a Ele, conhecer também as suas promessas. Por mais intimidade com o Espírito Santo, fazer um propósito com o Senhor. Por comunhão com o corpo de Cristo, estar aqui nos cultos. Por perdão e por querer viver livre das ciladas de Satanás na sua alma, liberar o perdão que é necessário, para que assim Deus também possa te perdoar dos seus pecados. Nessa noite, eu gostaria de te informar que você de fato está numa corrida, que você possa encontrar em Deus a coragem,
a força, o esforço, a meta. Que você possa encontrar em Deus para que você não desista antes de cruzar a linha de chegada, antes de receber o prêmio. Que você não desista dessa caminhada. Que você não desista e que você nunca, jamais seja encontrado fora dessa corrida. Que você possa permanecer nessa corrida para a vida eterna, para a sua salvação, para viver o melhor de Deus, para desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você. Que você possa almejar ser muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, naquilo que Deus tem proposto no seu coração. Porque eu creio que Deus tem falado com você, Deus tem dado sonhos, dado propósitos, e que você possa de fato ter coragem, ousadia de viver o melhor de Deus para a sua vida, de querer viver aquilo que Deus tem planejado para você. Que você possa olhar para dentro de você e se esvaziar e falar e confessar os seus pecados e confessar as suas dúvidas, as suas ansiedades para Deus. Que você possa ser achado com o coração simples, puro e verdadeiro diante do Senhor. E que nesta caminhada você possa ter muitas vitórias. E que todas as suas vitórias sejam para engrandecer o nome do Senhor. Porque Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de nós, Ele cuida dessa igreja. E nós temos visto as maravilhas a qual o Senhor tem. E nós cremos que o Senhor tem muito mais que o nosso pensamento não consegue nem mesmo imaginar. E que a gente possa ser achado, preparado para aquele dia a qual o Senhor nos convocará para viver de fato e de verdade aquilo que Ele nos chamou para viver. Que o Senhor possa capacitar a cada um de nós, que possamos ser achados diante do Senhor, disponíveis para Ele, não com o coração endurecido por mágoa, ou por perdão, ou por falta de perdão, ou por ressentimentos, mas que assim como nós precisamos do perdão de Deus, assim como nós buscamos esse perdão, que aqueles a qual nos ofenderam também possam encontrar em nós o perdão. E que o Senhor possa olhar para cada um de nós com um olhar de alegria, com um olhar de amor, de satisfação por sermos e estarmos vivendo aquilo que de fato Ele preparou para cada um de nós. Porque Ele tem nos compartilhado a oportunidade de fazermos algo melhor para aqueles que ainda não conhecem. E Ele tem nos proporcionado essa oportunidade de levarmos o amor dEle. E que a gente não possa perder isso por egoísmo da nossa parte, de olharmos somente para nossas necessidades, para o nosso eu. Mas que de fato a gente possa ter esse coração de ansiar estar juntos na eternidade com aqueles, até mesmo os nossos inimigos. Mas que a gente tenha misericórdia para entender que todo um ofensor é uma vítima, já foi uma vítima. E que assim como Deus mudou a nossa história, também pode mudar a história de muitos, a qual nos machuca, nos agride, nos ofende. E que nós possamos ser esse instrumento de Deus. Que nós nos permitamos ser esse instrumento de Deus como igreja que somos, dia após dia nessa caminhada. De não cruzarmos a linha de chegada sozinhos, mas que a gente possa carregar muitos outros junto conosco. Me fez lembrar algo sobre uma corrida, eu não sei quem foi, mas uma pessoa estava correndo e ela de fato machucou o pé e ela não conseguia mais
E aí um dos corredores, ele abraçou aquela pessoa. E ele poderia ter prosseguido porque o objetivo dele era ganhar. E ele abraçou aquela pessoa. E aquela corrida, ela não ficou famosa por aquele que ganhou a corrida, mas sim por aquele que ajudou o outro a chegar e a cruzar a linha de partida, de chegada. Que a gente possa se encontrar diante de Deus sendo essas pessoas que ajudam o nosso próximo a cruzar também a linha de chegada, alcançando a vitória diante de Deus, alcançando essa vida eterna a qual tanto nós almejamos. E que nós não venhamos ser achados no nosso egoísmo, vivendo somente para o nosso eu, para o nosso próprio, para a nossa própria vontade. Que Deus possa transbordar em nós o amor dele por vidas. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro, assim eu entrego essa palavra à igreja. E que em tudo o Senhor possa nos fortalecer para viver de fato e verdade e sermos uma igreja relevante neste lugar, em nome de Jesus. Amém?